Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de inglês com a nossa teacher Vitória Maria. Eu espero que vocês consigam aproveitar bastante esse momento. E quem tá vendo aí gravado, deixa o nome nos comentários também. Então, professora, pode começar. Certo, gente. Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem mais aqui, né, em mais uma aula de inglês nossa aqui no ProErd. Espero que essa aula a gente consiga fazer muitas trocas também, a gente consiga aprender muito. Vamos para mais uma aula. Essa aula aqui de hoje eu preparei ela com uma ideia mais prática mesmo, então eu conto aí muito com a participação de vocês. E ao longo da aula também eu quero ir ouvindo a opinião de vocês aí, do que vocês estão achando, se vocês têm sugestão, o que vocês procuram ver nas nossas aulas, podem ir falando aí nos comentários, para eu cada vez mais trazer materiais e fazer personalizações de acordo com as necessidades de vocês. Mas, assim, a aula de hoje vocês vão perceber que está bem prática, eu tentei trazer algo bem mais real, né, para a gente continuar aprofundando cada vez mais no modelo da UERJ, na prova da UERJ, para vocês ficarem bem seguros, que é o intuito, né, da nossa aula. Estou falando isso acho que desde a primeira aula que a gente teve. Vamos continuar nessa pegada. E na aula de hoje aqui, deixa eu já passar o primeiro slide. Vou trazer mais uma vez aí, reforçar mais uma vez, para quem gosta de anotar, para quem gosta de ter aí ideia, né, dos conteúdos mais recorrentes e cobrados aí, né, pela UERJ na discursiva de inglês. É, Como é uma prova discursiva, nunca podemos deixar de lado essa ideia aí de que a UERJ vai cobrar sempre a partir de textos interpretativos, sejam eles verbais ou não, né? Seja ele uma charge, seja ele um texto mais literário, a UERJ sempre trabalha a partir disso, né? Então, tem textos que variam bastante, né? Até coloquei aqui alguns exemplos, tem obras mais clássicas, tem biografias, tem todo tipo de texto que vocês possam imaginar. Tem ali, de forma bem leve e pontual, também questões mais gramaticais do inglês, a gente não pode fugir, né, disso. Eu já preparei um material e compartilhei com vocês, está lá no Drive, inclusive, de inglês com os materiais, mas se vocês precisarem de uma aula mais específica, de algo mais voltado a isso, vocês também me sinalizem, por favor. Que eles cobram ali de forma bem pontual algumas questões mais específicas em relação ao uso do verbo. Na verdade, é muito mais em relação a vocabulário, né? A palavras que fazem diferença no texto, auxiliares. E aí eu coloquei aqui também, porque é muito recorrente, cai sempre, né? Sempre tem uma questão sobre isso na prova. Gêneros textuais e tipologias textuais também é uma coisa muito comum de ter ali na UERJ, né? Ela coloca um texto e já pergunta para vocês qual é o gênero textual, qual é o tipo de texto, ou se não for algo tão direto assim, pede para você identificar elementos do texto, então aí está muito, né, ligado. Interpretação gramática também já está dentro disso daí que eu falei, e os elementos não verbais também, porque, inclusive, na última prova que a gente realizou, tinha, né, uma tirinha ali, que aí a gente, querendo ou não, precisa fazer essa análise, né, dos elementos, da imagem, de outros recursos, né, além das simples palavras, vamos dizer assim. Então, são a tabela de conteúdos, se você está estudando para além das nossas aulas, eu espero que sim. Vocês precisam ter sempre esse checklist aqui em mente de conteúdos, sempre estarem revisando, sempre dando uma olhada, sempre focando nesses pontos aqui, porque eles são os principais. É óbvio que ao longo das nossas aulas a gente vai trabalhando alguns assuntos, né? Uns de forma mais direta, outros ao longo aí, mas para além da nossa aula, se vocês quiserem estudar, se quiserem dar aquela aprofundada a partir dos sites e várias dicas que eu já compartilhei com vocês, isso daqui tem que ser o guia de vocês, o ponto de partida, é o que vocês precisam ter como foco, tá? E agora, já começando, aprofundando um pouquinho mais a nossa aula em si de hoje, eu separei a nossa aula em três partes, em três momentos, né? E o que que ela vai ser, né? O foco da nossa aula de hoje vai ser como que a UERJ ela pensa a prova de inglês, né? No sentido de ir, né, ser uma coisa que vá, que eu sempre reforço, falo muito, que vai além da tradução. Sempre falo para vocês dessa questão de vocês não precisam ser fluentes ou entender palavras por palavras, o que vocês precisam fazer é uma interpretação do texto crítica e conseguir responder corretamente, né? Argumentar ali corretamente as questões, né, discursivas.
Então, eu vou, antes da gente adentrar, né, nessas partes, eu vou reforçar aqui essa ideia de que a prova discursiva da UERJ, ela não avalia apenas se você sabe, né, o inglês, não, ele não coloca ali para você traduzir trechos da prova, nem nada específico, mas ele coloca ali claramente para saber se vocês conseguem ler um texto com atenção, compreender informações, interpretar ideias e responder exatamente ao que foi solicitado. Então, também tem uma análise ali dos enunciados, né? Então, isso significa que você não precisa ser fluente para fazer uma boa prova. Inclusive, na última aula, quando a gente realizou a última prova, a de 2024, se eu não me engano, eu não fiz a tradução da prova aqui com vocês, tipo, palavra por palavra, eu não mostrei, óbvio que eu disponibilizei para vocês a tradução, para quem precisasse consultar, mas a gente conseguiu realizar a prova muito bem, inclusive, vocês saíram muito bem nas respostas, a gente conseguiu fazer uma prova muito boa, e sem a gente se preocupar, né, eu vou tentar trazer isso sempre para a nossa aula, inclusive hoje a gente vai fazer muito essa prática de responder as questões sem a gente necessariamente se prender a essa questão da língua estrangeira, que naturalmente traz para a gente essa ideia de que a gente precisa traduzir, né, palavra por palavra, entender letra por letra, e se apegar a essa questão de vocabulário ou gramática inglesa, porque a prova da UERJ, ela não é sobre isso, né? Então, ao longo dessa aula, a gente vai entender aí como a gente pode desenvolver esse olhar crítico para os textos, aprender a interpretar corretamente os enunciados das questões e descobrir exatamente o que a banca espera nas respostas discursivas. Então, foi isso que eu fiz, né, essa separação da nossa aula de hoje. Primeiro, a gente vai focar um pouco nessa parte mais interpretativa dos textos. Na segunda parte, a gente vai entender ali como que as questões também influenciam, né, no seu desempenho ali na hora da prova, como é importante também vocês se atentarem aos enunciados e às questões. E, em último momento, a gente vai focar nessa parte aí que também é muito importante e está ligada a tudo isso, que é as respostas, né? Como que a gente deve responder ali a um exame discursivo e como que a gente se porta, né? Quais seriam as formas mais ideais. E aí, essa é a divisão da nossa aula de hoje. Vamos começar aqui. Se vocês tiverem perguntas, algumas coisas, vão falando aí no chat. Eu vou fazendo aqui no ritmo, tá bom, de vocês. Então, na parte aqui, na parte 1 que eu separei, eu já acabei de introduzir a vocês, iremos falar aí, né, de como que começa tudo isso, a preparação para a prova discursiva. Porque é óbvio que a gente tem as nossas aulas aqui, eu estou aqui para isso, inclusive, alguns de vocês já me procuraram em privado para pedir dicas e ajudas em alguns momentos específicos, e isso é muito interessante, porque a prova, ela começa muito antes do dia do exame, e é muito antes, muito além, né, não muito antes, mas muito além das nossas aulas também. É óbvio que o meu papel aqui é justamente guiar vocês nesse caminho, ajudar no que for possível, e até o que não for possível eu tentarei também, mas eu estou aqui como esse guia e estou tentando fazer o possível para vocês conseguirem se preparar 100% para essa prova, mas, para além das nossas aulas, é muito importante também que vocês, individualmente, busquem estudar e se aprofundar, né, e conhecer os seus pontos positivos e fortes, e trazer isso para nossas aulas, né, e vocês tentarem buscar melhoria nesses pontos que vocês acreditam serem necessários, e, então, eu trago aqui como essa primeira parte, a preparação para a prova discursiva, ela não acontece apenas resolvendo as provas antigas, por exemplo, né? Não apenas aqui com as nossas aulas, mas ela também acontece quando você, né, desenvolve esse hábito do estudo e principalmente da leitura, porque estamos falando de uma prova discursiva com textos longos em outra língua, né? É uma parte que a gente não pode negar, apesar de eu sempre tentar desvincular essa ideia de que, ó, tudo bem você não ter um bom nível de inglês ou não ser, nossa, um expert, né? Mas vocês precisam ter a prática, vocês precisam ter o contato. A gente vai conseguir sim realizar uma boa prova, né? Independente do seu nível, a gente percebe isso, vamos perceber isso cada vez mais ao longo das nossas aulas, mas é muito importante também que vocês individualmente, né? Porque o quanto melhor vocês conseguirem se especializar, né, aprender o inglês, melhor vai ser ali o desempenho de vocês na prova. Então, quanto maior, né, a bagagem que vocês criarem, né, ali de ler textos em inglês e estudar, melhor será, né, a sua compreensão. E mais natural vai ficar ali, vocês vão perceber na hora da prova, vocês já não vão ter aquele estranhamento, aquela insegurança toda, porque vocês já praticaram tanto isso,
que vocês vão se sentir seguros, e isso é muito importante na hora da prova. Essa segurança, essa calma, porque a gente naturalmente já fica nervoso. Então, vocês terem essa prática, né, já vai ser um diferencial que, com certeza, contará muito lá na hora. E eu já coloquei isso também em outra aula, mas a UERJ procura textos diversos sobre temáticas diversas e, normalmente, muito atuais, sempre tem alguma relação. Então, textos sobre educação, meio ambiente, relações, sejam elas familiares, sociais, amorosas, ciência, cultura, diversidade, saúde, questões sociais, e a gente vê isso com base nas últimas provas, até as mais antigas também. A gente percebe que a UERJ sempre está em torno disso daí, que a gente consegue ter esse padrão aí de texto. A gente não consegue adivinhar o texto, mas a gente consegue se preparar para o texto. E aí eu já coloco aqui na segunda parte que a banca, né, como eu tenho reforçado, ela não procura alunos que apenas traduzem palavras, porque apenas tradução da palavra não significa nada. Você entender o que está escrito em inglês não te garante uma boa nota ou aprovação, porque se você não conseguir interpretar o que está dito, o que está escrito, se você não conseguir compreender o que o enunciado pede, ou você não conseguir responder o que foi pedido, você ainda assim, o entendimento do inglês, a tradução ali, não será o que vai fazer a diferença para você lá na hora. Então, ela procura candidatos que são capazes de compreender o texto como um todo, esse sentido global. Na maioria das vezes, as perguntas não exigem uma tradução completa, não exigem grandes ideias de vocês, né, do inglês em si, mas elas exigem, assim, a percepção, né, uma crítica ali, um olhar mais atento, né, de vocês. Então, ela pede informações como quem está falando, né, para quem está falando, qual é o público-alvo, qual é o conflito ali do texto, o que está acontecendo ali, né, muitas provas que a gente já realizou, que inclusive as 2 provas que a gente já realizou, a gente percebe que sempre tem uma pergunta que remete, né, ao que está acontecendo ali na cena. Qual foi o sentimento de tal personagem? Qual foi a reação dele? Então, a gente percebe que tem muitas essas questões, né, de forma bem suave ali, mas que sempre cai, a UERJ sempre cobra dessa forma. Qual é a opinião apresentada? A gente nunca deve se basear no que a gente acha, né? Às vezes você nem concorda com o que está ali, mas se é o que está ali no texto e é o que o enunciado está pedindo, vocês seguem exatamente isso, né? Quais sentimentos aparecem ali no texto? Quais informações são importantes e quais ideias estão implícitas, né? Também, não só aquilo que está óbvio, mas aquilo que a gente também consegue perceber. Então, ler criticamente significa compreender o texto, além do significado literal das palavras, e isso é o essencial na UERJ. Professor, eu preciso ser fluente para passar? Não. Eu já falei isso e vou continuar repetindo. É claro que quanto maior seu conhecimento ali no inglês, vai ser melhor, vai te deixar mais seguro, mas eu já falei, isso não te garante nada, porque a prova ela foi construída para avaliar principalmente a sua capacidade de interpretação, compreensão e inferência de informações. Então, na prática, mesmo sem conhecer todo o vocabulário, é possível você compreender o sentido geral do texto e se sair bem nas questões, porque é isso que a UERJ exige mesmo, né? Então, através de contexto, através de conectivos, palavras-chave, né? Palavras que vocês conhecem, repetição de ideias, às vezes lá no início do texto está falando uma coisa que você conseguiu compreender, e ali no final você percebe que ele está mantendo esse mesmo tom, isso já é uma ótima coisa. Nomes, né? Eu botei nomes próprios, mas assim, fica nessa ideia de nomes mesmo. Às vezes você conseguir identificar personagens da trama, do texto ali, já te dá, né, um bom direcionamento também, e informações que já foram apresentadas anteriormente, né? Como eu falei, essa repetição aí de ideias, ela é muito interessante também, ela guia muito vocês ali na hora de uma interpretação, né, de um texto. E coloquei aqui um lembrete que você não precisa, né, entender palavra por palavra, você precisa entender o texto. E a gente vai ver isso na prática. Eu sei que pode parecer muito distante de uma realidade eu ficar falando isso de forma muito teórica aqui para vocês, vamos dizer assim, mas na prática isso também é muito possível, a gente já viu isso na última aula, né, fazendo a prova ali sem se apegar às traduções, e é isso que eu vou tentar manter com vocês, esse ritmo aqui, para vocês irem construindo essa confiança cada vez mais. E coloquei aqui
umas dicas para vocês, um extrazinho. Como eu sempre gosto de trazer dicas, sempre gosto de trazer materiais, sites, tudo que vocês podem usar aí para ajudar vocês. Não diferentemente, hoje eu trouxe aqui umas diquinhas de como vocês podem estar melhorando aí suas habilidades de leitura e interpretação em inglês, obviamente. Então, toda leitura ela depende daquilo que já conhecemos. Quando já temos alguma familiaridade com determinado assunto, nossa compreensão ela acontece muito mais rapidamente. Então, como eu falei, quanto maior a bagagem de vocês, quanto mais vocês praticarem a leitura, mais natural isso vai ficar. Enquanto mais natural isso ficar, mais seguro vocês vão se sentir, melhor vocês vão se sair, né? Então, o que eu deixo aí de dicas para vocês é fazer sempre uma leitura ativa e diversificada, ampliar o vocabulário de vocês. Sempre que vocês fizerem uma leitura, seja de um parágrafo, de um texto, de uma notícia, de uma reportagem, qualquer coisa em inglês que vocês conseguirem ter contato. Música, nossa, alguém colocou aqui no chat música. Gente, música é muito bom, porque música tem um vocabulário excelente, vocabulários diferentes, tem expressões, tem coisas mais reais que a UERJ costuma, inclusive, cobrar bastante, né? Expressões. E você consegue pegar muitas expressões, e até mesmo gramática do inglês ali você consegue pegar através de música, você consegue fazer um ótimo trabalho. Tenta traduzir música, aproveita que vocês em algum momento do dia já está ouvindo uma música, por exemplo, em inglês, e tenta traduzir. Eu falo, nossa, eu não entendi essa palavra. O que será que ela significa? E anota, seja no caderno, não sei se vocês possuem um caderno de estudo, eu costumo anotar no bloco de notas do celular mesmo. Isso me ajuda, é mais prático, a gente sempre está com o celular. Então, tenta fazer esse exercício de traduzir música, o que seja, e vão aí anotando e vão aumentando o vocabulário de vocês, o contato de vocês com o inglês também ajuda muito, vão deixar vocês mais seguros, com certeza, e isso faz total diferença. Né? Tentar compreender ali, às vezes, né, para além do que vocês estão lendo, porque às vezes a gente quer fazer uma leitura e é algo mais mecânico, né? Algo mais assim, não quero me preocupar o que realmente isso aqui quer dizer. Mas tenta compreender, fala, acabei de ler isso daqui, o que isso quis dizer? Qual é o tom dessa música? Por exemplo, vocês podem parar eu acabei a música. Qual é o tom? O que o artista quis expressar aqui? O que eu acho? Tenta fazer uma compreensão assim. Pode parecer boa, pode parecer básico, mas isso ajuda muito, isso treina bastante a cabeça de vocês e vocês estão trabalhando inglês, estão trabalhando as habilidades ali que a UERJ pede, que é de compreensão. Olha que interessante, a Karine colocou uma ótima dica aqui para vocês, né, no chat, uns artigos em inglês de moda, ciência, gente, pode ser de qualquer tema que vocês gostem, não precisa ser nada muito mirabolante, não, mas gostei muito de saber aí, ela descobriu um Substack, nossa, que interessante, eu já coloquei alguns textos, coloquei uns links para vocês acessarem, que tem bastante sites que no próprio site você encontra textos e encontra também perguntas já relacionadas a esse texto. Isso também é muito interessante. Gostei da dica que vocês colocaram aqui, meninas. E temos aqui, né, essa prática regular de tradução, que está tudo dentro disso que eu acabei de falar. E a utilização de recursos online, gente, temos a internet ao nosso favor, e hoje em dia a gente tem tanta coisa interessante que a gente pode estar usando aí para, né, auxiliar a gente. Eu já coloquei umas dicas aí de uns sites e eu vou tentar colocar de novo para vocês em algum outro momento, mais sites que eu achar. Inclusive, se vocês souberem de sites, como a Karine colocou aqui, coloquem aí também, para vocês compartilharem entre si essas dicas. É muito interessante e é muito importante também. Olha, tem app. Gente, gostei de saber. Eu vou querer também baixar para descobrir um pouco mais sobre esse app. Adoro essas dicas, adoro estar lendo textos e seguir páginas e tudo isso. Eu também acho muito interessante. Então, vou estar pesquisando aqui também, baixando o aplicativo. Gostei de saber, não conhecia. E, enfim, tudo isso vai ampliar, gente, a capacidade de vocês de interpretação, de visão, e tudo isso faz de visão de mundo, né? E tudo isso vai construir essa bagagem de conhecimento e vão deixar vocês mais preparados e aptos, né, para interpretar ali qualquer texto que a banca colocar lá na hora, porque infelizmente a gente não consegue ter essa ideia, né? A gente nunca sabe se vai ser um texto um pouquinho mais crítico, um texto um pouquinho mais leve, ou algo que a gente precise ter mais atenção. Mas, enfim,
essa prática já vai fazer total diferença para vocês, eu tenho certeza. E a gente com certeza vai fazer isso ao longo das nossas aulas também. Hoje mesmo vamos estar praticando aí. Mas vocês fazerem para além das nossas aulas é interessantíssimo também. Então, já coloquei aqui, né, seguindo essa linha do que a gente está falando. Já falei das técnicas, né, de skimming, de scanning. Não quero que vocês se apeguem a isso, porque a gente já usa isso naturalmente, mas eu gosto sempre de estar reforçando, porque é uma maneira, principalmente para as pessoas que podem ter uma dificuldade maior com o inglês, se sentirem mais seguros, né, de realizar uma prova, porque essas estratégias, elas com certeza fazem diferença na hora do exame, né, discursivo. Então, vocês podem estar usando, né, recorrendo aí a essas dicas para conseguir, né, se sair bem e se sentir um pouco mais seguros, né, na hora de realizar a prova também. Então, coloquei aqui que o skimming é essa leitura rápida para identificar informações, né, cruciais, importantes ali no texto. E o scanning é essa técnica que a gente volta no texto para pegar o que for específico ou aquilo que é a chave, né, para nossas respostas, né, ali na hora da prova. Então, qualquer informação que salta um pouquinho mais nos nossos olhos, seja uma data, seja um título ou qualquer palavra que esteja em itálico, negrito, qualquer coisa desse tipo que chama atenção, a gente já consegue, né, usar aí através dessas técnicas. E aí eu coloquei aqui um exemplo, né, para vocês conseguirem visualizar, que esse daqui nem é um texto, é um parágrafo, basicamente. E aí eu trouxe aqui, né, informações para vocês terem ideia aqui, ó. Vamos ler o texto. Let's explore the fascinating world of bee communication. Bees, as a social insects, have developed intricate ways to convey information within their colonies. Through intricate dances known as the wiggle dance, worker bees communicate the location of food sources to their hive mates. This dance involves precise movements and vibrations that indicate the distance and direction of the food. Então, a gente lê um texto aqui, tá todo em inglês. Aí, o que vocês ou a gente vai fazer agora aqui? Tentar identificar informações que a gente achou importante. Então, o que esse texto está falando aqui? Primeira pergunta que a gente tem que fazer. Esse texto está falando sobre o quê? O que a gente consegue entender aqui? Qual é o foco principal, né? Nem o foco principal, o tema desse texto. O que a gente está percebendo ali? O que eles estão falando sobre? E se vocês tiverem alguma pergunta específica de vocabulário, de alguma palavra que vocês não entenderam desse trechinho que eu li, por favor, me perguntem, que eu respondo também. Mas o que a gente consegue perceber aqui desse texto? A primeira coisa que vem na cabeça de vocês, depois dessa leitura, depois da leitura de vocês, o que a gente percebe que esse texto aqui está falando? Comunicação entre as abelhas, perfeito. Sobre a comunicação das abelhas, perfeito, é isso mesmo. Então, tá falando sobre comunicação de abelhas, ou só abelhas, qualquer coisa que vocês respondessem, vocês estariam correto. Isso, né? E como que essa comunicação, ela funciona? Isso. Como que essa comunicação, ela funciona, gente? É através de quê, né? Que a gente percebe que tem aí essa comunicação entre as abelhas. Qual é o tipo de... Qual tipo de dança que eles fazem, né? Não sei nem se eu falo que é dança, gente. Ah, tem. Eu esqueci. É, é, seria mais ou menos isso mesmo a tradução. Agora que eu vi aqui, já até responderam. Uhum. Seria essa dança do movimento, dança do balançar. É uma tradução bem ruim. Isso seria ela se remexendo. Não sei se tem uma palavra muito certa em português, mas seria isso mesmo. Seria nesse sentido de estar em movimento. Aí a gente consegue ver aí que essa forma, então, que as abelhas se comunicam é através dessa, né? Dessa. Não tem como traduzir isso, gente. Essa dança aí de movimentos que eles fazem.
Aí, ok, a gente já conseguiu pegar as informações principais do texto através de duas perguntas simples. Aí, se a gente quisesse voltar no texto para algo mais específico, a gente poderia, por exemplo, se perguntar o que que essa wiggle dance, né? O que que está envolvido nessa wiggle dance, né? Por que que eles fazem isso? Vamos dizer assim. Qual é o intuito? Aí seria uma informação mais específica que a gente voltaria no texto, né? Para conseguir achar. Tem aqui, aí, movimentos precisos e vibrações para indicar locais de comida? Sim, seria isso mesmo, Karine. Seria essa dança, ela basicamente é feita para indicar ali, né, o local das fontes de comidas, né, para os colegas ali deles. Falei colegas, mas é as outras abelhas da colmeia. Mas é exatamente isso, né? São movimentos e vibrações, exatamente. Indica até a distância da comida. Achei interessante, inclusive. Mas é isso, tá vendo? Uma leitura rápida de um parágrafo simples que a gente já conseguiu achar bastante informações e a gente conseguiu entender bastante coisa já. E é basicamente isso que a gente precisa fazer, se preocupar na hora que a gente está lendo, não precisa se preocupar com palavra por palavra, ou, enfim. Como a gente está fazendo uma prática, é legal a gente estar ali sempre procurando, né, palavras e aprender, porque é interessante, né, aproveitar esse momento de prática para realmente praticar. Mas como lá na hora da prova da UERJ a gente não tem essa possibilidade, é bom em alguns momentos vocês fazerem os exercícios de tentar entender sem a tradução mesmo, ou sem pesquisar, para ver se vocês conseguem manter o ritmo aí. Mas, apesar disso, nas nossas aulas, nesses momentos, vamos estar, sim, indo atrás das informações e procurando, sim, se informar sobre as coisas. Agora vamos fazer mais um movimento desse, só que agora um pouquinho mais específico, que eu trouxe aqui um trecho, né, que eu retirei de uma prova. Ah, inclusive tá um erro de digitação aqui, vocês me perdoem. Depois eu conserto. Eu tirei da prova lá de 2015, e aí a gente vai tentar praticar aqui, seguindo essa ideia de que a gente está tendo aqui, de não tentar traduzir completamente tudo, não parar e focar nas palavras que a gente não conhece, e observar o texto e tentar extrair as informações necessárias para responder as perguntas. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue seguir esse ritmo. É óbvio que caso vocês precisem de uma ajuda, vocês podem me perguntar, porque aqui é apenas uma prática, então vocês podem me perguntar que eu posso estar auxiliando aí. E a gente tem um texto aqui da Emily Carr, né? Já tem ali uma data, 1871, 1945. E aí eu vou ler o texto junto com vocês para tentar ajudar. Vamos lá. Emily Carr was born on December 13, 1871, in Victoria, British Columbia, to Richard and Emily Saunders Carr, the fifth child in a family of 5 girls. A brother, Dick, was born in 1875. Carr began her training as an artist in her late teens. After the death of both parents, rather than be subjected to the demands of her overbearing sister Edith, Carr approached her legal guardian to secure funds to attend the California School of Design. Little of her work survives from this period, but she seems to have received basic instruction in oil painting and watercolor and was able upon her return to Victoria in 1893 to make a living as an art teacher. In 1907, she began documenting the First Nations cultures of British Columbia. Carr continued to draw and painting throughout the 1930s until a heart attack in 1937 left her bedridden and unable to paint. She began to devote all of her creative energy to writing. Ira Dilworth, teacher and CBC executive, became her confidant and literary advisor. Dilworth
support of her autobiographical sketches gave her both to the confidence and the means to secure publication for her work. Her writing, initially broadcast on CBC radio, gathered popular appeal and endeared her to a public that for years had been hostile to her art. Clearwick, first published in 1941, was a huge popular Sussex and a critical Sussex as well. Carr was awarded the Governor General's Literary Award for Nonfiction in 1941. Some of her other titles were The Book of Small, The House of All Sorts, Growing Pains, and The Heart of a Peacock. Growing Pains tells the story of Carr's life, beginning with her girlhood in Pioneer Victoria and going on to her training as an artist in San Francisco, England, and France. Also, here is the frustration she felt at the rejection of her art by Canadians of the years of despair when she stopped painting. Carr is a natural storyteller whose writing is vivid and vital, informed by wit, nostalgic charm, and artist's eye for description, a deep feeling for creatures, and the crisis of humanity. Emily Carr died in Victoria on May 2, 1945, with no idea that she would immediately become a Canadian icon. Então, a gente leu aqui o texto. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem perguntar, mas vamos tentar aí fazer esse exercício de responder, sem se preocupar especificamente com traduções, mas tentar inferir as informações necessárias, conforme a UERJ faz. E faz não, né, mas exige. Primeira, o texto fala principalmente sobre... O que esse texto, vocês podem me dizer o que esse texto... Qual é o foco principal desse texto? Isso a gente consegue inferir, eu acho que só pelo título já. Mas as primeiras linhas ali também do texto a gente já consegue. Texto biográfico da história de Emily Carr, fala sobre a Emily Carr, parece sobre a história da carreira da Emily Carr, perfeito. Então a gente já tem aí a primeira resposta, gente. Se vocês falassem apenas Emily Carr, já estaria correto, porque o texto está falando sobre Emily Carr, perfeito. Qual assunto aparece diversas vezes no texto? O que vocês percebem ali que está sendo recorrente ali? A repetição de que ideia? Está falando o que, né, no texto? De várias formas, em vários momentos. Ótimo, uma ótima inferência, inclusive. A gente percebe que está ali, né, tem palavras muito repetitivas ali para gente. Deixa eu olhar aqui, ó. Tem painting, que aparece, paint, draw, né? A gente tem ali painting novamente. A gente tem palavras-chave aí que mostra pra gente que arte pode ser sim, ó. Uma forma. Alguém tem outra palavra ou só arte mesmo? Tem aí como a gente falar sobre, né, o assunto que aparece aqui no texto é arte, tá correto. Se alguém tiver alguma outra palavra, a gente vai aí também. Ah, tá ótimo, eu vou falar arte também. O texto parece ser de qual gênero? Acho que já até meio que responderam acima na outra pergunta. Meio que responderam sim. Responderam. Biográfico, isso, gente. É um texto biográfico, né? Está falando sobre a vida de uma pessoa. Então, é um texto biográfico. Em que ano Emily Carr nasceu? 1871, perfeito. Em qual cidade ela nasceu? Agora que a gente viu o ano, qual seria a cidade? Victoria, exato.
É, esse é o nome da cidade mesmo. É, tá ali, inclusive, né? Na primeira linha. Was born on December, aí tem a data, in Victoria, que é o nome da cidade. Perfeito. Qual problema de saúde mudou? Uhum, fica. Fica no Canadá. Descobri isso, inclusive, lendo esse texto também, quando eu fui fazer. Que fica. É tipo uma. Ih, gente, como é que fala? Não é vila, mas vocês entenderam. É tipo uma parte. Ai, gente. Enfim, é tipo. Isso, obrigada. Província é uma palavra melhor do que vila. Porque lá no Canadá, né, foi colonizado por vários lugares, então tem essas divisões lá, né? Aí seria como se fosse uma província, como se fosse realmente, assim, uma área ali da cidade que. Tanto que ali, né? Tá ali, na última parte, como você falou, tá falando sobre isso mesmo. Qual foi o primeiro livro publicado por Emily Carr? É esse mesmo. Até eu fui conferir agora, sim. O primeiro livro publicado dela é aqui, ó. Clearwick, first published in 1941. Então é esse daí que foi publicado, né? O primeiro publicado em 1941. É exatamente isso. Muito bem. E o último, o ano que ela morreu. 1945. Perfeito. Isso a gente consegue conferir facilmente aqui, né, no texto. E basicamente, através dessa leitura super superficial, sem grandes preocupações com traduções e, enfim, apenas com essa verificação de informações, a gente praticamente respondeu a prova inteira da UERJ desse ano de 2015, porque as primeiras perguntas da prova que a gente vai estar analisando daqui a pouco exatamente são essas perguntas que estão ali, né, dentre as provas, dentre os enunciados, as perguntas, e a gente já conseguiu aí matar várias e várias perguntas através dessa análise rápida, né, dessa prática bem rapidinha aqui, bem por cima, a gente já conseguiu fazer praticamente a prova discursiva inteira. Então, a doença. Eu pulei essa, né? Ninguém falou da doença e eu simplesmente deixei pra lá. Calma aí, gente. Olha, a doença dela que tem aqui, porque eu botei a palavra doença, talvez a palavra doença tenha confundido vocês, porque não foi uma doença, né? Na verdade, foi ali um. Como que eu poderia falar isso, o nome dela? Que tá aqui, ó, na linha 9. Carr continued to draw and paint throughout the 1930s until a heart attack, né? Então, o que aconteceu com ela foi que ela teve um ataque cardíaco. Então, seria essa a doença, talvez eu não tenha expressado tão bem na pergunta, que afetou ali a carreira dela e fez ela ter essa mudança, que deixou ela acamada, exatamente, né? E aí ela teve que mudar, né, da pintura para escrita, né, que a gente percebe ali, né, que ela começou, né, nessa área da pintura, e do desenho, que ela teve até instruções ali, né? Chegou a estudar. E aí depois ela teve, infelizmente, esse ataque no coração e fez ela ter essa mudança aí na carreira dela, mas que continuou sendo um sucesso e foi muito aclamado. Então, é isso. Mas essa seria a problema de saúde, né? Que mudou ali a carreira dela. Só para reforçar esse ponto que eu simplesmente esqueci, eu pulei, gente. Eu esqueci mesmo, tipo. E vamos lá. Agora, só um desafio, um mini challenge aí para vocês, bem rapidinho, para vocês tentarem identificar aí no texto, para a gente continuar, né?
com essa prática aí, é um nome de uma cidade, um nome de pessoa que vocês encontram no texto, preferencialmente não sendo da Emily Carr, mas se vocês quiserem colocar, tá valendo. E um título de livro e uma data. Pode colocar aí sem ordem, sem nada, só lançar um desafio aí para ver se vocês conseguem identificar aí no texto algumas informações. Só para fazer uma práticazinha rápida, um desafio para vocês. Vamos ver se a gente consegue tirar do texto o nome de cidade, de pessoa. Se vocês conseguirem identificar, podem colocar aí. Cidade, de pessoa, um título de livro. Não só, botaram várias coisas aqui já. Friends, ok. Temos Friends lá embaixo. Eu até tinha esquecido, viu? O nome de uma. Fiquei como nome de um lugar. Dick tem. Verdade, tem o. Cadê o querido? Gente, eu esqueci na parte que ele aparece, mas tá certo. O irmão dela lá em cima. The book of small remain to 945. Perfeito, Vitória, Richard. Perfeito, o pai. Foi o week perfeito, dia 13 de dezembro de 1871, São Francisco, Grand Pences. Gostei que vocês foram pegando coisas diferentes. Algumas, óbvio, repetiram, mas a maioria aqui vocês conseguiram pegar informações diferentes. Gostei. Então é isso, gente. Foi uma prática rápida, mas só para mostrar aí, a gente botar um pouquinho mais na prática, né? Toda essa parte teórica que eu sempre falo para vocês, dessa questão do inglês, né? Ser mais coadjuvante do que o principal na nossa prova ali da UERJ. E a gente, quando for fazer a prova de 2015, que é a prova de hoje, vocês vão perceber que a gente, através dessa atividade rápida, dessa leitura muito superficial, sem preocupação em tradução, a gente já conseguiu responder grande parte das questões ali da prova, porque a UERJ ela quer justamente essa leitura um pouco mais específica, não necessariamente literal de tudo, ele não quer que você entenda, né, necessariamente parágrafo por parágrafo, mas sim uma compreensão mais global, uma leitura mais atenta, principalmente em textos assim, que ele quer que você extraia informações específicas. Então, perfeito. Gostei muito dessa prática, espero que vocês tenham também gostado, conseguido entender aí. Vamos para a segunda parte, agora que a gente já fez toda essa introdução, né, falando sobre essa primeira parte da nossa aula, que foi sobre a questão dos textos interpretativos e como funciona a interpretação da UERJ. Agora temos a segunda parte, que é sobre os enunciados, porque o enunciado também faz parte da prova. Inclusive, coloquei aqui, né, uns enunciados para vocês, de exemplo, mas um dos maiores erros de candidatos é começar respondendo antes mesmo de entender o que foi perguntado. Na prova discursiva, o enunciado é praticamente um roteiro. Ele mostra exatamente o que deve aparecer na resposta. Se você não interpreta corretamente o comando da questão, pode não compreender perfeitamente o texto. Não, meu Deus. Se você não interpreta corretamente o comando da questão, pode compreender perfeitamente o texto e ainda assim perder pontos. Então, antes de responder, pergunta-se: o que a banca está pedindo? Preciso explicar ou apenas identificar? Devo justificar minha resposta? Preciso copiar um trecho do texto? A resposta deve estar em português ou em inglês?
né? Porque quando a gente se depara ali com o enunciado, a gente também precisa entender o enunciado. A gente também precisa entender o que está sendo pedido e atender a tudo que foi pedido. Às vezes, no texto, num enunciado só, tem 3 perguntas para você responder, e você tem que atender a todas elas, e tem que ser exatamente o que está sendo pedido. Às vezes a gente se preocupa por conta da insegurança, ou por conta até de estar um pouco perdido ali, não ter entendido muito bem alguma coisa do texto, a gente quer ir além da resposta, ou a gente às vezes quer ser até curto demais e esquece de atender a todos os critérios pedidos ali no enunciado. Então, o enunciado, o comando da questão, gente, é exatamente o que vocês devem seguir, né? Então, o bom do enunciado da UERJ, inclusive, é que normalmente tem uma introduçãozinha, né, uma explicação, e aí ele coloca né, o comando específico ali do que ele quer para aquela questão. Então, assim, é uma coisa também muito importante que vocês precisam se atentar. Tem muitos alunos que depois chegam para mim, poxa, foi falta de atenção, na hora de responder na pressa, no nervosismo, eu troquei tal coisa, eu esqueci de tal parte. Isso conta muito. Então, vocês precisam também se atentar ali. Se está escrito explique, então vocês vão ter que explicar, vão ter que desenvolver a ideia. Não pode ser algo só assim, é tal coisa. Vocês precisam explicar o porquê tal coisa. Justifique, vocês precisam justificar, tem que ter um motivo daquilo. Identifique, identifique, gente, localize a informação. Retire do texto, copia exatamente o que foi, o que está lá no texto. Segundo o texto, responda apenas com informações presentes no texto, porque às vezes, como eu disse, a gente coloca nossa opinião, mas não é para ser nossa opinião, gente. É o que está de acordo com o texto, né? É o que foi apresentado para a gente, é o que o enunciado pediu. Então, a gente tem até exemplos aqui, ó. O gênero de um texto pode ser reconhecido tanto por seu propósito comunicativo, quanto por suas características de uso de linguagem. Identifique o gênero do texto 1 e seu propósito. Indique também 2 dessas características. Tá vendo? Então, a gente vai ter que identificar o gênero, colocar um propósito e 2 características. Um enunciado só está me pedindo 3 coisas, e eu não posso deixar de responder essas 3 coisas. Então, a gente vai ter que seguir isso de forma correta, e eu não posso pular etapas, eu não posso deixar uma parte de fora, e eu tenho que responder de acordo ali com o que está sendo pedido. Tem que ter uma lógica, tem que ter coesão, né? Tem que ter a linguagem apropriada. Então, tem todo um ritual também para você estar entendendo ali o enunciado e respondendo, né? Uma coisa que vai além ali apenas dessa parte inicial, que é a compreensão do texto, a leitura do texto, né? Então, essa parte aí também é tão importante quanto na realização de uma prova discursiva. E vocês precisam revisar, né, o que vocês estão vendo. Às vezes é legal vocês voltarem, destacar a informação daquilo, né, que vocês precisam, o que chamou a atenção de vocês e que vai ser necessário para responder. E vocês revisem depois o que vocês responderam, ver se está de acordo, se teve algum erro, se no nervosismo vocês fizeram alguma confusão, o que acontece. Mas o importante é vocês perceberem e corrigi-los antes de entregar. Então, botei ali uma dica, né? Antes de procurar a resposta no texto, leia o enunciado com atenção. Muitas vezes ele já mostra exatamente onde e como você deve buscar informação. Né? Muitas questões eles colocam até a linha, né, que o texto está presente, né? O trecho está presente, que quando eles destacam, vocês voltam lá exatamente procurando isso. Então, utilizem, gente, tudo que a UERJ fornece ali para vocês, ao favor de vocês. Aí, tá aqui, né? Então, eu voltei de novo. Não, tinha essa parte aqui. E eu pulei essa parte aqui, gente. Então, não, acabei de falar dessa parte, gente. Então, temos aqui a parte 3 agora, já que a gente falou sobre essa compreensão aí do enunciado. Agora a gente vai falar como responder, né? E o que que a banca espera de você, candidato, né? Ali na hora da prova, para vocês evitarem, né, perder, né, pontos muito importantes por bobeira. Então, uma boa resposta discursiva, ela apresenta 4 características principais. Ela é clara, objetiva, completa e baseada no texto. Né? Não é necessário escrever muito, às vezes a gente se preocupa e tem que escrever muito, a gente às vezes acaba se perdendo no excesso. Ou a gente faz o contrário e peca pela falta, né?
Então, também não é sobre escrever pouco, é sobre escrever o que é pedido, né? O que foi solicitado da forma correta, da forma adequada, né? Então, não tem um certo, gente, é um equilíbrio, não tem um muito ou um pouco, é o correto, é o certo, é o que foi solicitado, é o que atende ao enunciado e ao que foi pedido, né? Entre os erros mais frequentes estão responder apenas parte da pergunta, às vezes por falta de atenção, por nervosismo, esquecer um dos comandos do enunciado, responder com opinião própria, em vez de vocês pegarem ali o que o texto está falando, está transmitindo, ou a opinião de algum personagem do texto, vocês colocam o que vocês acham. Também não dá certo. Copiar trechos sem explicar quando a questão pede explicação. Às vezes a questão não quer que vocês copiem um trecho ali da prova. A maioria das questões, inclusive, não quer isso, uma cópia, né, de um trecho da prova. Ela quer que você explique aquele trecho, por exemplo, mas que você copie ele, não é necessário. Que você traduza ele, não é necessário. Ele quer saber a sua compreensão. Explicar quando a questão pede apenas para retirar um trecho. Tem isso também, ou seja, vocês não seguirem corretamente os comandos da questão também é errado. Por exemplo, está pedindo para identificar, em vez de identificar, vocês justificam, né? Ou quando está pedindo para explicar e vocês copiam, não é isso. Ou está pedindo para traduzir e vocês não traduzem, coisas desse gênero. E o mais importante, que é não revisar a resposta antes de entregar. Também é muito importante vocês estarem atentos, porque acontece, a gente está ali com muita coisa na cabeça, a gente está nervoso e em algum momento a gente pode, né, trocar alguma coisa ou escrever de uma vez só e não revisar para ver se está coeso, está coerente, ou errei alguma palavra, né, coisas assim que fazem muita diferença e a gente pode perder uns pontinhos ali à toa. Eu botei aqui um modelo de resposta que seria adequado e inadequado, né? Aí eu fiz uma pergunta bem fictícia, só para vocês entenderem mesmo, por que o personagem decidiu abandonar a competição? Porque ele não quis participar. Ok, entendemos isso, mas aí por qual motivo? Né? Então, o que está tendo aqui de falta? Não é nem que a questão está errada, né? Mas ela está superficial, não explica o motivo, não utiliza informações do texto e não demonstra compreensão de leitura. A UERJ quer saber se vocês compreenderam aquilo, então ela não quer apenas uma resposta que não demonstre o domínio, né, do texto por vocês. Ela quer saber o motivo, ela quer uma coisa mais completa, né? Ela quer ali compreender se vocês conseguiram seguir corretamente, primeiro, os comandos das questões e, segundo, a compreensão do texto. O personagem desistiu da competição porque acreditava que sua família não aprovaria sua participação. Além disso, ele demonstrava segurança diante da situação apresentada no texto. Eu nem falei qual é a situação apresentada no texto, mas quem está lendo já vai saber que eu compreendi. Entendeu? Então, assim, a resposta explica, utiliza informações do texto, desenvolve a ideia e responde exatamente ao comando. Então, essa resposta seria uma resposta adequada. E está vendo que ela não é enorme, ela não tem nada de muito especial, não estou usando palavras difíceis, nada muito mirabolante, eu estou apenas seguindo o comando da questão e fazendo utilização de uma linguagem adequada, e é isso. Então, isso seria o ideal para vocês se atentarem ali na hora de uma resposta, né, de responder a questão, que também é muito importante, porque não adianta nada eu ter entendido, eu saber a resposta, e na hora de eu responder, eu não responder corretamente, ou faltar alguma parte ali crucial no enunciado, na questão. Coloquei aqui, então, umas dicas para responder um exame discursivo, leitura da pergunta, organização de ideias, estrutura clara, tom formal. Eu coloco tom formal, mas não é exatamente o uso de palavras muito, sabe, além, né, palavras difíceis, complicadas, não. Mas é um tom adequado para um exame discursivo. Vocês não vão usar vícios de linguagem, não vão usar expressões que não cabem ali naquele momento. Se ajudar vocês, é bom vocês organizarem a resposta de vocês, principalmente nessas questões que pedem mais de um comando. Então, é interessante vocês fazerem uma organização antes mesmo de passar tudo ali para entregar. A resposta tem que ser completa, tem que evitar, né, principalmente, deixar partes ali sem responder. Ser objetivo, nunca ir além, né, do que foi pedido para não se perder também. E manter o foco nas questões principais e evitar detalhes irrelevantes. Tudo isso daí são dicas muito interessantes para vocês seguirem na hora de responder ali o exame discursivo. Então, lê bem,
interpretar também a pergunta, organizar o que vocês vão escrever e responder da forma correta, com o tom correto, com as palavras corretas, na estrutura correta. É o que eu posso dar aí de dicas. E aí, para a gente praticar um pouquinho isso, eu trouxe aqui, ó. Vamos fazer esse desafio. Qual resposta a banca da UERJ daria nota máxima? E notem que são respostas bem curtas, porque, né, quantidade, tamanho de resposta não significa nada. Uma pergunta é: segundo o texto, por que Emily Carr passou a dedicar sua energia à escrita? Resposta A. Emily Carr começou a escrever porque sofreu um ataque cardíaco em 1937. B. Após sofrer um ataque cardíaco em 1937, Emily Carr ficou impossibilitada de pintar e isso passou. Ih, meu Deus. E por isso passou a dedicar sua energia criativa à escrita. Emily Carr passou a escrever depois que sofreu um ataque cardíaco e recebeu apoio de Ira Dillworth. D. Emily Carr passou a dedicar sua energia à escrita porque já possuía interesse pela literatura. Qual que vocês falariam para mim que é a correta? A, B, C ou D? Vendo assim, vendo aqui, qual que vocês acham que se encaixa melhor aí? A B parece mais completa. Exatamente. A B está mais completa e correta, né? Ela atende ali, né, o que está pedindo, que é um porquê, né? Não apenas, né, apresentar o que aconteceu, né, mas o porquê, né, houve essa mudança. Então, a B ela é mais completa, está correta. A também está correta, mas ela deixa ali, né, faltar esse detalhe, né, que o ataque cardíaco não foi apenas um ataque cardíaco, né? Esse ataque cardíaco impossibilitou ela, deixou ela acamada. Então, é um detalhe aí bobo que, né, pode custar uns décimozinhos ali na questão, né? Então, a B está mais correta. Exatamente isso que vocês falaram aqui. Perfeito. E mais uma só para a gente treinar. Explique a importância de Ira Dillworth para a carreira de Emily Carr. Resposta A. Ira Dillworth tornou-se seu conselheiro literário e lhe deu confiança para publicar seus trabalhos. Ira Dillworth ajudou Emily Carr durante sua carreira. Ira Dillworth foi importante porque ofereceu apoio como conselheiro literário e contribuiu para que Emily Carr conseguisse publicar sua obra. D. Ira Dillworth incentivou Emily Carr a continuar pintando. Agora, qual que vocês colocariam? Aqui. A C, a C que você está falando, Paula, é da anterior ou é dessa? Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver. A C também, ela tá seguindo, sim, um bom padrão. Mas falta esse detalhe importante ali de que o ataque cardíaco a impossibilitou de pintar, né? A deixou acamada. E coloca ali o apoio do Ira Dillworth, que sim, foi importante, mas que pode fugir um pouquinho, que não é exatamente ali, né, o que, o que a questão pede. Mas sim, ela não estaria também tão errada, ela estaria ali numa lógica ok, sim. Mas eu ainda assim teria um pouco de com ela por conta desse pequeno detalhe ali do Wire, que naquele momento ali não é necessário colocar uma informação além. Explica a importância, aí vocês colocaram já C, perfeito, a C corretíssima, né? Mostra ali, está completa, mas a gente também poderia colocar A aqui, nessa questão, a A e a C, elas estariam as duas seguindo um padrão legal. Mas é exatamente isso que vocês colocaram aí. C, perfeito. Elas estariam, as duas aí, na verdade, estariam de acordo com a banca da UERJ. Tanto a A quanto a C. Perfeito, gente.
E aí, vamos finalizando aqui, que então, a partir de toda essa aula que a gente teve aqui, toda essa exposição, com um pouquinho de prática, a gente espero que a gente consiga, que a gente tenha conseguido entender aí, né, que a prova da UERJ não procura candidatos que decoraram regras de inglês ou que sabem traduzir palavras por palavras do inglês, procura estudantes aí capazes de compreender textos, interpretar informações e construir respostas coerentes, que toda essa parte, né, gente, numa prova discursiva é muito importante, a leitura do texto, a leitura do enunciado e a resposta. Né, esses 3 passos são coisas aí que vocês têm que repetir como um mantra, basicamente, todo dia, né? Quando pensar na prova discursiva de inglês da UERJ, vocês têm que pensar, preciso saber interpretar o texto sem me preocupar com a tradução literal de trecho por trecho, tenho que interpretar o enunciado e tenho que responder de forma coerente, né? Então, esse mantra que vocês têm que ter aí, né? Esses 3 passos serão os 3 passos mais importantes para vocês na prova discursiva aí de inglês da UERJ. Né? Quanto mais, né, vocês praticarem, desenvolverem esse hábito da leitura, né, da interpretação, e tanto dos textos como dos enunciados, vocês vão entender, e entender também o que a banca espera, vocês vão perceber que a prova ela deixa de parecer difícil e passa a ser mais previsível. Então, vai dar essa segurança necessária para vocês lá na hora da prova e vocês saírem muito bem, eu tenho certeza. Então, né, lembre-se sempre de ler com atenção, interpretar antes de responder e responder exatamente o que foi pedido. Mais do que dominar todas as palavras em inglês, o verdadeiro diferencial é saber ler, pensar e argumentar a partir do texto. É essa habilidade que a UERJ valoriza e que fará a diferença no seu desempenho na prova discursiva. Tá bom, gente? Então, essa é a parte aí de apresentação que eu preparei para a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem perguntar. Deixa aí no chat que depois eu volto aqui. Mas essa foi a parte positiva da nossa aula. Vamos para a segunda parte da nossa aula, que é sempre mais prática. Né? Depois da gente ver tantas coisas assim, a gente vai para a parte mais prática. Ó, acabou nossos slides. Esse daqui é o último. Mas antes da gente ir para a prova de hoje, que a gente vai trabalhar em cima, eu vou apresentar uma atividade. Eu preparei essa atividade aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ver? Mudou aí a tela? Acho que mudou. Eu coloquei essa atividade aqui, eu realizei essa atividade aqui, fiz essa atividade para vocês, obviamente seguindo o modelo ERJ, porque como nas aulas a gente já pratica usando as provas, né, fazendo os exames anteriores, que é importantíssimo para vocês construírem essa confiança, conseguirem entender ali como que funciona as provas, eu quis trazer uma prática além, né, então eu trouxe uma atividade que eu fiz, eu escolhi um texto, eu fiz as questões, desculpa, tendo em mente esse modelo ERJ, o que ela costuma exigir, como que ela trabalha. Então, eu coloquei aqui, né, para vocês, que é a hora de colocar um pouco essa parte da teoria em prática. Então, eu preparei para vocês terem uma prática além, né, das provas e um pouquinho além da forma que eu trabalho aqui em aula. Eu tento trazer para a aula, né, práticas um pouco mais dinâmicas, para não ficar tão cansativo, né, por ser algo mais ao vivo, enfim. E aí eu fiz essa atividade, eu vou deixar para a gente corrigir na próxima aula, para a gente fugir um pouquinho também do modelo ERJ, né, para a gente seguir coisas de outra forma, a gente praticar de outra forma, é interessante a gente pegar outras questões, né, de outras formas e ir trabalhando elas também. Isso prepara, né, a gente também, dá mais confiança, a gente consegue ampliar aí nossos horizontes. Isso é muito importante. Então, é para vocês praticarem aí e tentar aplicar tudo isso que a gente vê aqui diariamente nas nossas aulas, né? Então, eu coloco aqui, né, eu reforço os passo a passos que eu acho mais importante para vocês seguirem. E aproveitar, né, gente, essa oportunidade para praticar, identificar os pontos fortes de vocês, principalmente o que vocês precisam melhorar e ganhar cada vez mais confiança. Coloco aqui esse passo a passo, que é o que eu trouxe hoje,
e que é muito importante para vocês. Então, lê os textos de forma atenta, vocabulário, né? Aproveita que é uma prática, gente, que tudo isso aqui a gente está tendo a oportunidade de aprender. Anota, veja vocabulários que vocês não conhecem, tentem, né, se aprofundar nessa parte também, compreender, né? Faça esse brainstorming das ideias principais do texto, que nem a gente fez lá no das abelhas, né? Tentou pegar ali, identificar as informações principais depois de fazer a leitura do texto. Lê as questões de forma atenta também, e na hora de responder, responda de forma correta, como a gente seguiu esse passo a passo hoje, façam exatamente isso. Eu coloquei, obviamente, no final dessa atividade, a tradução dos 2 textos da prova, da atividade que eu trouxe, mas tentem não se apegar a ele, tentem fazer esse exercício aí como algo mais real mesmo, para vocês praticarem, porque lá na hora da prova da UERJ não terá uma tradução, não terá um texto para vocês se apoiarem, mas é óbvio que se vocês precisarem, aqui é apenas uma prática, é a primeira atividade, então tá tudo bem se vocês precisarem consultar lá, também não se apeguem muito a isso, mas eu coloquei aí como dica, né, quem quiser arriscar e ir um pouquinho além, vá um pouquinho além. Coloquei uma introduçãozinha do texto, né, que a gente vai trabalhar, o texto que eu escolhi é O Pequeno Príncipe. Quem já conhece a obra é muito legal, já vai te dar uma tranquilidade maior na hora de responder as questões, inclusive, mas para quem não conhece, eu coloquei aqui uma introduçãozinha para guiar vocês. Aí eu coloquei o texto e coloquei as perguntas exatamente como a UERJ faz. Tentei seguir o máximo possível, né, dentro das minhas possibilidades, o modelo UERJ para vocês praticarem. Aí eu vou, obviamente, mandar para vocês na próxima aula o padrão de resposta, mas antes disso eu quero ver a resposta de vocês, então eu vou segurar um pouquinho para ver se vocês realmente praticaram, conseguiram fazer e se saíram bem. Eu vou querer ouvir de uma forma mais individual como que vocês foram aí nessa atividade, o que vocês acharam, se vocês querem que eu traga mais atividades nesse estilo. Aí eu coloquei as perguntas, coloquei o resto do texto e algumas perguntinhas também, tudo seguindo aí esse modelo ERJ, toda essa prática que a gente está fazendo através das provas aí. E aqui, ao final, tem a tradução, tá bom? Dos 2 trechos da prova. Da prova, prova da atividade, gente. Mas aí eu vou deixar aí como extra para vocês, para a nossa próxima aula, tá bom? Para a gente já ter uma prática além, né? Para a gente sair um pouquinho apenas das provas discursivas, que obviamente elas são essenciais para nossas aulas, mas quero trazer uma praticazinha aí para a gente ver se a gente consegue, indo além, se a gente consegue sair bem também. Aí vocês me dão esse feedback depois de como vocês foram, a gente corrige juntos, a gente discute e revê os pontos aí. Ela vai estar disponível para vocês aí no grupo, tá bom? E aí fica para a próxima aula essa atividade. Aí eu só queria apresentar ela antes da gente começar a nossa prova de hoje, que já está compartilhado com vocês lá no grupo. Como na aula expositiva que a gente teve antes lá no slide, a gente acabou trabalhando o texto da prova de 2015, eu trouxe a prova de 2015 para a gente fazer hoje e finalizar. Vocês vão perceber que muitas coisas a gente meio que já, né, abarcou lá na nossa aula anterior, no nosso momento anterior, mas está tudo bem, a gente vai seguir aqui com o texto, a gente já fez a leitura aqui desse texto, mas vocês precisam de alguma informação específica, algum ponto específico em relação a esse texto aqui, algum vocabulário, algum parágrafo que não ficou claro, alguma coisa que vocês queiram sobre esse texto antes da gente continuar, ou tá tranquilo? Que a gente já fez, mas se precisar eu faço a leitura de novo, a gente tenta ver algum ponto importante novamente. Ou tá tranquilo, a gente pode ir. Tá bom, Karina, claro. Muito obrigada pela presença e desejo melhoras. Mas as outras pessoas que vão continuar aqui, vamos ver se a gente consegue aqui realizar essa prova de 2015. Então, a gente fez essa leitura aqui do texto lá na nossa aula expositiva e vamos ver aqui as questões.
A gente já respondeu alguma dessas questões, porque no exercício que eu propus lá, a gente precisava fazer essa análise, e vocês vão perceber isso agora. Ó, o gênero de um texto pode ser reconhecido tanto por seu propósito comunicativo, quanto por suas características de uso de linguagem. Identifique o gênero do texto 1 e seu propósito. Indique também duas dessas características. Então, a gente precisa obedecer e responder 3 comandos para essa questão. Gênero textual, precisamos do propósito e duas características que a gente consegue identificar desse gênero textual. Já respondemos isso lá, inclusive. Quem é que consegue responder aqui para mim? Deixa eu olhar no chat. Ah, responderam aqui já. Sim, é um texto biográfico, perfeito. É exatamente isso. Porque a gente percebeu lá, né, a partir da leitura do texto, que a gente tem informações, né, da vida de uma pessoa, né, a gente tem ali datas, né, a gente consegue identificar, né, datas, a gente consegue identificar informações sobre a vida dela, né, sobre a vida dessa pessoa. Então, é um texto biográfico. E se a gente tem em mente que é um texto biográfico, qual é o propósito de um texto biográfico, automaticamente, né? O que que a gente pode dizer, né, que é o propósito de um texto biográfico? Quem é que está aí na sala que consegue tá vindo aqui com a gente? Sim, relatar uma trajetória, perfeito. Exatamente. Então, se a gente tem um texto biográfico, a gente tem um relato de uma trajetória, a gente tem um, informações, né? Está querendo informar, né, os leitores ali, informações sobre a vida da pessoa, sobre o que que aconteceu, quem foi a pessoa. Então, a gente tem esse propósito aí, né, em uma biografia. E aí, duas características de uma biografia. São várias características, mas duas características que a gente pode entender. Como que vocês conseguiram identificar que era um texto biográfico? O que que chamou a atenção de vocês ali, que vocês falaram, nossa, é um texto biográfico? Que fizeram vocês chegarem a essa conclusão. Pode me dizer? Deixa eu ver aqui. Os acontecimentos do passado e datas memoráveis. Ótimas observações. Exatamente isso. Então, a gente perceber ali que tem datas, né? É uma característica, né? O que faz a gente perceber que é um texto biográfico são as datas, né? São relatos de acontecimentos, né? Do passado, da vida da pessoa. Então, até mesmo, então, se a gente tem acontecimentos no passado, a gente tem uso de verbos no passado. O uso de verbos no passado também é uma característica de um gênero autobiográfico. Então, vocês poderiam colocar isso também, né? A menção à data de nascimento, de morte, que é o que a Paula colocou aqui sobre datas memoráveis, né? Tem datas também em relação a publicações. Então, tudo isso são coisas importantes. É, escrita em terceira pessoa,
informar a história de alguém seria exatamente, né, essa parte do relato aí de fatos, né, de acontecimentos importantes na vida da Emily Carr, né, no caso de alguém. Aí são todas informações, né, são todas características, então vocês poderiam colocar, né, até mesmo menção a lugares, né, não apenas as datas, a lugares também. É uma característica de um gênero autobiográfico, biográfico, né? Então é exatamente isso, muito bem. Perfeito. Então, a gente meio que já tinha adentrado nisso lá no outro exercício que a gente fez anteriormente, mas é exatamente isso. Tá vendo que a UERJ, ela cobra, né, nesse mesmo padrão, ela segue essa linha mesmo. Em 1937, um acontecimento mudou radicalmente a vida profissional de Emily Carr. Aponte esse acontecimento e explicite em uma frase completa porque ele interferiu em sua vida profissional. Tá vendo que eles estão pedindo, né, uma explicação maior. Então, a gente aqui não precisa poupar, né, na hora de escrever, a gente pode escrever de forma mais detalhada mesmo, porque é o que o enunciado está pedindo, o que aconteceu, né, por que esse evento interferiu em sua vida profissional. Né? Vamos ver, voltar lá no texto, em 1937, para ser mais específico, aí a gente já procura essa data, e essa data ela está especificamente aqui, eu vou inclusive destacar para vocês. E a gente falou sobre isso, inclusive, já, mas se precisar, a gente volta e eu falo novamente sobre o que é que aconteceu, né, em 1937, que mudou aí radicalmente a vida dela, o que fez ela mudar, né, a sua vida profissional. Ataque cardíaco, exatamente. Foi o ataque no coração, o ataque cardíaco que ela teve, que a deixou acamada e impossibilitada de pintar, né? Então, é isso que vocês precisam colocar ali naquela questão, né? Como eles estão pedindo uma resposta mais completa, a gente colocaria, né, dessa forma mais completa. Ah, o acontecimento foi um ataque do coração que a deixou acamada e automaticamente impossibilitada de pintar, o que interferiu em sua trajetória profissional. Enfim, de qualquer forma que vocês colocassem, né, de forma mais completa e atendendo aos comandos aí da questão, estaria corretíssimo. Mas é exatamente isso que a Paula colocou aqui para a gente no chat. Writing initially broadcast on CBC Radio gathered popular appeal and endeared her to a public that for years had been hostile to her art. Neste fragmento, faz-se referência à reação do público em relação a dois tipos de produção artística de Emily Carr. Identifique cada tipo de produção e a respectiva reação do público. Agora a gente já tem uma análise um pouquinho mais específica, mas eles deixaram aqui destacado para a gente o que a gente precisa analisar, que é exatamente essas duas linhas aqui, né? E aí e eles já explicam para a gente que faz-se referência à reação do público a dois tipos de produção artística. Então a gente já tem que imaginar aí que a gente está tendo, né, diferentes tipos de produção artística de Emily Carr. E a gente já conseguiu ter acesso a esses dois tipos de arte através das duas da pergunta anterior, né? Da pergunta 2, né? Que a gente, ao responder, a gente falou sobre a mudança na trajetória profissional dela, né? O que antes ela fazia, que ela passou a fazer após o ataque do coração que ela teve, no ataque cardíaco. Então, quais são os tipos de produção artística de Emily Carr, né? E qual foram as reações do público a cada uma delas? O que a gente consegue dizer aqui? A gente consegue compreender a partir do que está escrito ali.
que a gente consegue trazer aqui de informação, gente? Ó, aqui tá falando que her writing initially. Então, já tá falando her writing, né? Tá falando ali sobre a primeira. Exatamente. Vocês precisam que eu volte no texto? É porque aqui a gente já consegue, ó, ter uma ideia. Deixa eu fazer junto com vocês, ó. Então, que é exatamente o que você falou, Paula, a pintura, né, e a escrita que a gente tem aqui, né? Então, ó, her writing initially broadcast on CBC Radio. Então, a escrita dela, inicialmente, né, teve o seu, como fala? Não tô com a palavra na cabeça, mas teve seu lançamento, assim, né, o seu reconhecimento, vamos dizer assim, esse lançamento na rádio CBC. E aí conseguiu o quê, ó? Gather Popular Appeal. Tá falando aqui pra gente já qual foi a reação do público, né? Então, qual foi a reação do público ali? A gente percebe que teve esse apelo, né? Do apelo, não, gente, vamos traduzir literalmente. Teve essa boa aceitação, né, do público, né? O público ali apreciou, né, a sua escrita, né? Teve essa apreciação popular, né? Tá escrito ali, reuniu esse apreço popular, né? O que tá escrito ali pra gente, ó, gathered popular appeal and endeared her to a public that for years had been hostile to her art. Então, o que que acontece? Acaba que faz ela, né, terminar ali com o público, se encontrar ali com o público, que por anos estava sendo hostil à sua arte. Então, se ela ali, né, com a escrita, que a gente percebe ali que her writing, a escrita, né, ela reuniu, né, um apreço popular muito bom, a gente percebe que a reação, então, para a escrita foi positiva. E que a gente automaticamente vai induzir, né, vai inferir dessa parte, é que antes era hostil às obras de pintura dela, né? Então, essa seria a diferença que a gente colocaria aqui, né? Esse cada tipo de produção e a respectiva reação do público. Então, a gente colocaria que a escrita foi bem aceita, teve uma aceitação popular muito boa, e a gente colocaria que a pintura dela era, se quiser, né, botar, né, estilizada, né, como está escrito aqui nessa parte. Né, se a gente voltar aqui também, a gente consegue, ó, essa parte aqui, ó, do texto, que a gente consegue, que é exatamente o trecho que eles, né, que eles tiram lá pra gente. Mas aqui, ó, no final, a gente consegue também identificar, ó, como antes ela era rejeitada, né? Eu vou realçar aqui para vocês, ó. Se a gente volta no texto, a frustração que ela sentia por conta da arte dela, né, pelos canadenses, que por anos eles foram totalmente. Eles rejeitaram ela, então ela ficou com esses anos aí, né, que ela parou de pintar, né, por conta disso, né, provavelmente ela ficou desmotivada, né, já que ela não tinha esse apoio do público. Então, ali reforça essa ideia de que antigamente a arte dela, a pintura dela, não era, né, não era bem aceita pelas pessoas, pelo público. Mas só nesse trechinho aqui que eles trazem para a gente consegue também inferir essa informação. Vamos para a próxima. Nem todos os artistas são reconhecidos rapidamente por sua sociedade de origem. Explicite a estratégia usada por Emily Carr para revelar seu ressentimento em relação à sociedade canadense. Em seguida, traduz a frase que menciona o desconhecimento da autora quanto à posterior aceitação de sua obra por essa sociedade. Então, a gente vai voltar lá no texto e vai tirar essas informações. Então, ó, primeiro a gente tem que fazer o quê? A estratégia usada por Emily Carr para revelar seu ressentimento em relação à sociedade canadense.
né? Então vamos lá primeiro ver essa parte, e a gente agora vai ter que traduzir a frase que menciona o desconhecimento da autora quanto à posterior aceitação da sua obra. Então vamos começar aqui. Qual foi a forma que ela achou para dizer, né, que ela ficava, ela não era, né, que ela revelou que ela ficou por muitos anos chateada com essa não aceitação, né, do povo canadense pela sua arte, né? Então, onde que a gente consegue ver essa parte ali? Eu até que coloquei aqui para vocês também, né? A parte aqui que eu acabei de consegue dizer aí para mim. Emily Carr parou de pintar. Ó, a gente tem aqui, ó, nessa parte aqui, deixa eu passar para vocês, que a resposta está aqui, ó. Growing Pains tells the story of Carr's life, beginning with her girlhood in Pioneer, Victoria, and go on to her training as an artist in San Francisco. Então, aqui está falando que Growing Pains, o livro que ela escreveu e publicou em 1946, conta a história dela, né, da vida dela. Foi uma autobiografia que ela fez sobre ela mesma, que fala ali sobre a sua infância, né, na Victoria, no lugar que ela nasceu, e sobre o seu treino ali enquanto artista em São Francisco, e também fala sobre a frustração que ela sentiu em relação à rejeição da arte dela pelos canadenses. Então, a forma que ela achou para explicitar essa frustração que ela sentia foi através desse livro, né? Foi através da escrita de um livro que conta a vida dela e revela essa parte, esse sentimento que ela tinha, essa frustração que ela sentia em relação à rejeição que ela sofria pelo povo canadense. Então, é isso que vocês deveriam colocar aí como resposta para essa primeira parte do enunciado. E a segunda parte, Laura, está correto, mas eles pedem para a gente traduzir o trecho. Então, o trecho é realmente esse que você colocou? É, mas ele pede para a gente traduzi-lo, então a gente colocaria ele em português. É importante a gente sempre estar seguindo, como a gente viu aqui na aula, o passo a passo, né, dos enunciados, segui-los corretamente, né, colocando exatamente o que é pedido. Então seria importante a gente colocar aí, inclusive a frase completa, né, do Emily Carr died, né, seria interessante também. Então a gente colocaria ali, porque não é só porque se a gente traduzir só a parte que você destacou, não mostra que ela morreu ficou sem essa ideia, né, de, de que ela se tornou um ícone após a sua morte. Então, a gente teria que colocar a frase completa ali, da linha 25, então a gente colocaria: Emily Carr morreu em Vitória em maio no dia 2 de maio de 1945, sem a menor ideia de que ela se tornaria um ícone canadense, vamos dizer assim, é uma forma da gente traduzir, né, essa parte aí. Então, a gente teria que colocar essa frase completa, tá bom? Porque aí essa frase completa mostra pra gente que ela morreu sem essa ideia de que ela se tornou uma pessoa com apreço, né, do público ali. Ó, e pede ali quanto à posterior aceitação da sua obra por essa sociedade, que antes não aceitava, mas que depois aceitou. Então, a gente colocaria aí essa parte, tá? Na primeira parte, a gente colocaria que foi através do livro que ela revelou esse ressentimento em relação à sociedade, o livro Growing Pains, e traduziria dessa forma que a gente acabou de traduzir aqui, a frase completa, mostrando que ela não, né, que ela ficou sem esse conhecimento da sua aceitação
pela essa sociedade que a rejeitava antes. Aí a gente agora tem o texto 2. Esse texto a gente não chegou a ler, mas a gente lê agora rapidinho e a gente já vai realizando as outras perguntas aqui. Mother was always a quiet woman, a little shy of her own children. I'm glad she was not chatty, glad she did not perpetually jeer us as so many English mothers that we knew did with their children. If she had been noisier or quieter, more demonstrative or less loving, she would not have been just right. She was a small, gray-eyed, dark-haired woman, had pink cheeks, and struggled breathing. I do not remember to have ever heard her laugh out loud, yet she was always happy and contented. I was surprised once to hear her tell the bishop by heart is always singing. How did her sing? I had never heard mothers. I had just heard her difficult, gasping little breath. Mother's moving was slow and weak, yet I always think of her as having Danny Randbird's quickness. I felt instinctively that was her nature. I became aware of this along with many other things about my mother, things that unfolded to me in my own development. Our picnic that day was perfect. I was, for once, mother's oldest, youngest, her companion child. While her small, neat hands huddled the little stitches down the long, white seams of her sewing and my daisy chains grew and grew, while the flowers of the bushes smelled and smelled, and sunshine and silence were spread all around. It almost seemed rude to crunch the sweet biscuit which was our picnic. Ordinary munching of biscuits did not seem right for such a splendid time. When I had 3 daisy chains round my neck, when all mother's seams were stitched, and when the glint of sunshine had gone quiet, then we went again through our gate, locked the world out, and went back to the others. It was only a short while after our picnic that mother died. Her death broke father. We saw then how he had loved her, how alone he was without her. None of us could make up to him for her loss. I was often troublesome in those miserable days after mother died. I provoked my big sister, and when her patience was at the end, she would say, trying to shame me, "Poor mother, worried about leaving you. She was happy about her other children. No, she could trust them to behave. Good, reasonable children. You are different." This cut me to the quick. For years I had spells of crying about it. Then by and by I had a sweetheart. He wanted me to love him and I couldn't. But one day I almost did. He found me crying and coached. Tell me. I told him what my big sister had said. He came close and whispered in my ear, "Don't cry, little girl. If you're the naughtiest, you can bet your mother loved you a tiny bit the best. That's the way mothers are." Então, a gente tem aqui a segunda parte do texto, que continua falando aí sobre a vida da Emily Carr, só que agora a gente tem um trecho do livro Growing Pains, que é o livro que ela conta sobre a vida dela, que ela faz uma autobiografia. E nessa parte aqui do texto que a gente acabou de ler, a gente tem a descrição sobre como era a mãe da Emily Carr, sobre a relação dela com a sua mãe, e sobre como um acontecimento aqui, né, importante em relação à sua mãe, que a mudou ali depois de certa idade, né, que mudou ali a dinâmica familiar dela. Vocês conseguiram entender o texto? Precisa que eu fale mais especificamente de algum ponto? Vocês conseguem me dizer qual foi esse acontecimento que
mudou ali a vida deles, da família? Que informações vocês conseguem me dizer aqui que vocês conseguiram compreender desse texto? Vocês conseguem entender aí desse texto sobre a mãe dela, sobre a relação da mãe dela, dela com a mãe dela, sobre esse acontecimento? Qual foi esse acontecimento, né, que mudou ali a vida da família? Vocês conseguiram entender, ó? Vou repetir aqui para vocês especificamente, porque é muita coisa, né? Vai que vocês não conseguiram acompanhar. Ó, cadê? Eu me perdi. Ali na linha 19, na linha 20. Ó, It was only a short while after our picnic that mother died. Então, esse foi o acontecimento aí que aconteceu e mudou um pouco a vida da Emily Carey e da sua família. Então, qual é o acontecimento? O que vocês podem me dizer sobre? Que informações vocês entenderam? Antes da gente ir para as questões. Porque fazendo esse movimento a gente desenvolve melhor as questões, né? Ela descreve a mãe dela também, né? Ela começa esse trecho aqui descrevendo a mãe dela, falando sobre como era a mãe dela, não apenas de personalidade como fisicamente, ela descreve bem a mãe dela aí pra gente. Tem alguém? Gente, ninguém tá aí. Ai, alguém. Ela diz que a mãe não é igual às outras também. Isso é um detalhe que ela coloca ali, né? Que a mãe dela era diferente das outras. Que a gente tem bem, que é bem, acho que é bem no início, né, que ela fala isso. Mas ela descreve ali a mãe como uma pessoa quieta, uma pessoa tímida. Ela é até tímida com os próprios filhos, né? Falava que a mãe dela era. é, Aí falou que se ela fosse um pouco mais barulhenta, ou até mais quieta, ou mais demonstrativa, ou menos amorosa, ela não seria exatamente correta ou perfeita, né? Aí fala que ela era uma mulher baixa, com os olhos cinza, cabelo escuro, bochechas rosadas. Aí fala que ela tinha ali, né, uma dificuldade, né, com respirar, struggle breathing. Aí fala que ela nunca nem ouviu a mãe rir, né? Tipo, alto, assim, daquela risada, mas ouviu uma vez e ela ficou surpresa quando ela contou pro bispo que o coração dela está sempre cantando. Aí ela até se questiona, how did heart sing? Como que, né, os corações cantam? E aí ela fala que ela nunca escutou o coração da mãe, né? Da mãe dela cantar. Aí que ela só escutava a dificuldade da mãe, né, na hora de respirar. Aí falou que a mãe dela se movia bem devagar e de forma fraca. Aí depois ela continua falando, né, mais alguns detalhes da mãe, fala sobre um piquenique, né? Foi nessa parte aqui, inclusive, que ela fala dessa questão que você colocou aí. Aqui ela fala do piquenique, ela teve um piquenique perfeito com a mãe, né? E que ela estava ali, né? Ela por uma vez era tipo a companhia ali da mãe, né? Era aquele que a gente fala em português assim, né? Aquela pessoa mais próxima. Aí ela descreve ali as flores, o cheiro do campo, né, dos momentos que eles estavam. Fala que foi um piquenique muito bom.
E aí depois o acontecimento, né, que a gente está vendo, que eu pedi para vocês identificarem, é a morte da mãe, que foi um pouco depois desse piquenique, né, que ela teve perfeito. Aí disse que isso acabou ali afetando o pai dela, né, que não conseguia viver sem a mãe. E aí, depois disso, ela acabou virando uma pessoa problemática, uma criança assim, briguenta, que procura problemas. E aí, a irmã dela, num dia que já. E ela começou a perturbar muito a irmã, e num dia que a irmã já não aguentava mais isso, a irmã acabou falando para ela uma frase que foi tipo: nossa mãe, ela se preocupava de deixar você, porque ela estava feliz em relação aos outros filhos, mas ela sabia que podia confiar neles para se comportar, mas porque são crianças, né, é, razoáveis, mas que ela era diferente. E aí ela diz que this cut me to the quick, né, uma expressão, inclusive, isso daqui, ó. Ai, meu Deus, só isso daqui. Eu não tô conseguindo selecionar só o... Nem consegui. Isso daqui é uma expressão, inclusive, que a gente tem em inglês, que é uma forma de dizer que algo machucou muito você, né? Algo que foi dito te, tipo, cortou profundamente, se você traduzir literalmente, mas é nesse sentido de algo ter te magoado. E aí ela fala que por anos ela chorou e ficou mal, né, em relação a isso. E aí quando ela teve um namorado assim de ensino médio, de escola, ela tentava amar ele, mas ela não conseguia, até que um dia ele achou ela chorando e ele foi e falou: "Nossa, me conta". E aí ela contou, né, o que a irmã dela tinha dito para ela e como isso, né, tinha afetado. E aí ele respondeu, né, tipo: "Ah, não chore, é, pequena garota, menina, né, se você era a mais, tipo assim, a mais problemática, né, que aprontava mais, eu posso apostar que sua mãe te amava um pouquinho mais, porque são assim que as mães são", né? Então tá aqui, esse foi o texto, para quem precisava entender um pouquinho melhor, né? E aqui a gente tem agora a questão 5. No texto, a autora descreve sua mãe fisicamente, além dos traços do seu comportamento habitual. Descreva a aparência física da mãe e aponte duas características de seu comportamento. Então, temos que fazer algumas coisas aqui. Temos que descrever a mãe dela fisicamente e falar sobre o comportamento. Eu li isso com vocês agora, traduzi também, mas essa parte aqui, ó, essa primeira parte do texto responde a essa pergunta 5 aí. Vocês conseguem ir elencando aí para a gente alguma dessas características que a gente acabou de ler, acabou de ver? Como era a mãe dela fisicamente e duas características aí em relação à personalidade da mãe dela. Vocês conseguem? Ela tinha cabelos escuros e bochechas rosas, sim. Dois detalhes aí físicos da mãe dela, muito bem. E agora, duas características de personalidade. O que ela fala sobre a personalidade da mãe dela? E ela fala logo ali no início, inclusive, né? Perfeito. Então, você poderia colocar aí, né, fisicamente, que então a descrição física, eu li aí com vocês traduzir, né? Ela era uma pessoa pequena, baixa, enfim, não sei como vocês prefeririam falar, mas das duas formas seria correto. Tinha olhos cinzas, né? Braid eye, cabelo escuro e bochechas rosadas. Perfeito. Então, é isso que vocês colocariam em relação à descrição física. E as características de comportamento, é isso que você colocou? Era tímida, era quieta, era. Deixa eu ver se tem outra coisa. Não, é isso. Das características boas aí que também. Ah, tem aqui também, ó. Aqui embaixo também tem outra característica dela, ó, que estava sempre feliz e contente. Também poderia ser outras duas características de personalidade, de comportamento que vocês poderiam colocar aí. Então, perfeito, respondemos assim.
No primeiro parágrafo, a autora narra um fato envolvendo sua mãe, que a surpreendeu na infância. Relate esse acontecimento. Em seguida, caracterize o estado de saúde da sua mãe, que justifica o espanto da autora. Voltaremos aqui. Que aí é logo a outra parte aqui, ó, fala que ela tá surpresa. A gente já identifica, né, que a surpreendeu. A palavra surprised aqui, que muito bem, e graças a Deus é uma palavra bem parecida com o português, então, por mais que vocês pudessem ter alguma dificuldade, vocês sabem que está no primeiro parágrafo, que o enunciado já deu essa dica, e vocês já leram essa primeira parte do primeiro parágrafo, e ali só está descrevendo mãe. Então, só pode ser essa parte final do parágrafo que vocês iriam procurar informação. Mas eu já estou dando informação aqui para vocês. Essa outra parte aqui, ó, fala sobre, vou destacar aqui também, de outra cor para não confundir tanto. Então, qual foi o fato aí que surpreendeu, né, a Emily Carr na infância em relação à mãe dela? A gente falou sobre isso também, eu traduzi aí com vocês essa parte. E aqui é surprise wants to hear her tell the bishop, my heart is always singing. How did her sing? I had never heard mother's. I had just heard her difficult, gasping little breaths. Então temos aí a resposta, que é exatamente essa que eu acabei de ler. Tudo bem que eu li em inglês, mas é essa a nossa resposta. Alguém consegue me dizer aí com outras palavras a resposta, traduzir para mim? A resposta é essa, gente. A resposta é que ela ouviu a mãe dizer ali ao bispo que o coração dela está sempre cantando, mas a condição ali que ela tem, na verdade, é uma respiração pesada e com dificultosa, né? Então, vocês colocariam que o acontecimento foi ela ouvir a mãe contar ao bispo que o seu coração estava sempre cantando. Aí vocês colocariam. E o estado de saúde da mãe que justifica o espanto da autora é porque a mãe apresentava dificuldades, né, respiratórias, ela tinha uma certa dificuldade em respirar, uma respiração dificultosa e pesada. Vocês colocariam mais ou menos isso daí na hora de responder, tá bom? Temos agora 7, vou acelerar porque a nossa aula está acabando. Then we went again through our gate, locked the word out, and went back to the others. Identifica que se refere ao pronome we, com base no primeiro parágrafo do texto 1. Indique também ao que se refere o termo the others. Então, vou voltar lá no texto só para facilitar para vocês, mas já temos aqui que é na linha 17. Cadê? Ah, achei já. Vou destacar aqui. Para vocês conseguirem identificar. E fala, doutora, sim, sim. O I significa nós, né? O pronome nós. Aí a gente tem esse we ali, que aí esse momento aqui está falando sobre o piquenique que ela está fazendo com a. Muito bem. O piquenique que ela está fazendo com a mãe, então a gente colocaria que esse we está se referendo. Referendo, meu Deus do céu. Desculpa, gente. Está se referindo à autora e à mãe dela, porque eram elas duas que estavam no piquenique. E esse the other seria o restante da família, exatamente. Que a gente consegue inferir ali a partir do texto, né? A partir dessa leitura que a gente faz. Esse other seria o restante da família. Muito bem. A 8 aqui tem: a autora recorda os efeitos negativos que a morte da sua mãe teve para o seu pai e para si mesmo. Elabore uma frase completa que explicite os sentimentos de ambos. Eu meio que expliquei isso para vocês já, né? Na hora que eu fiz essa leitura aqui, que a gente tem inclusive, essa descrição mais específica aqui, ó.
eu vou botar tudo isso daqui porque fica completo. Mas essa parte aqui, ó, seria a parte que fala sobre qual foi a reação, né? Quais foram os sentimentos ali do pai e dela, né? Após a perda da mãe ali, né? A gente pode dizer ali que o pai, né? Ó, ele fala que her death broke her, não, her death broke father, né? Que a morte dela acabou, quebrou o pai, né? Então eles viram we saw then how he had loved her and how alone he was without her. Então, ali pode colocar que o pai, ele se sentiu quebrado, sozinho, qualquer coisa nesse sentido, né? E colocar aí que ela já foi o contrário, né? Ela colocou ali, ó, I was often troublesome in those miserable days after mom died. I provoked my... Ela ainda falou as coisas que ela fazia. Então, vocês colocariam aí que o pai, ele ficou acabado, desolado, ficou sozinho, e ela virou uma menina, né, uma criança problemática. Vocês poderiam colocar qualquer coisa aí nesse sentido, tá bom? Que responderia essa 8. São esses diferentes sentimentos que a gente tem ali. E aqui na 9 a gente tem This cut me to the quick, né? Que é uma expressão, eu até falei isso para vocês na hora que eu estava lendo ali, já traduzi a expressão para vocês. O significado da expressão idiomática sublinhada está relacionado com o referente do pronome this. Né? Então, eles ainda dão uma dica, né? Se eu não tivesse, por exemplo, traduzido, vocês poderiam tentar entender ali pelo contexto, né? Ou até mesmo por uma tradução mais literal da frase, né? Tipo, cut é cortar, isso me cortou rapidamente, quick é rápido, né? Então, a gente entende aí, eu já traduzi, então eu meio que vou falar isso, mas esse this cut me to the quick seria, né, essa questão de isso me magoou profundamente, porque cut me to the quick é algo que te magoa, né, que te fere, algo que te deixa mal, assim, em relação a alguma coisa que a pessoa fez com você, né, então seria essa expressão aí que vocês teriam que traduzir, e ao fato que se refere é ao fato que a gente leu lá, que eu falei para vocês, que é o fato da irmã dela ter falado aquela frase para ela quando ela já estava de saco cheio, né, das provocações que a irmã tinha ficado problemática. Então, esse seria esse this, né, que está se referindo ali. Esse this está se referindo a essa situação. Então, o referente seria essa situação com a irmã dela, e a frase, a tradução seria essa. Esse tell me, na frase acima, a forma verbal empregada pelo namorado levou a autora a fazer uma revelação. Nomeie o modo que está conjugada a forma verbal e aponte sua função no contexto em que foi usado. Explicite ainda a revelação feita. Está no modo, né, já vou falar porque a gente já vai exceder o tempo, né, isso daqui está no modo imperativo, que é basicamente uma ordem, né, então tudo que for nesse sentido que tem um sentido maior, né, nesse sentido de ordem, de um pedido, vamos dizer assim, não apenas uma ordem, né, é um modo imperativo. Aí a função aí, né, é estar fazendo esse pedido à autora para contar para ela o que tinha acontecido, e a revelação foi dessa situação aí, ela acabou revelando para o namorado as palavras que a irmã dela tinha dito, que a fez mal, a magoou e a deixou mal por muito tempo. Então, teriam que responder essas 3 coisas aí, esses 3 pontos nessa parte aqui. Então, a gente acabou mais uma prova. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Muito obrigada pela presença de todos. E não esqueçam de fazer atividade para a próxima aula, tá bom? A atividade é muito importante, eu vou querer um feedback de vocês. Muito obrigada pela presença. Vamos continuar com tudo aí no rumo do inglês. E é isso, gente. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando no privado. Muito obrigada. Boa noite, gente. Vão lá no grupo deixar o comentário para a professora. Deixem lá as mensagens para você que ela lê, hein? Ela tá no grupo, ela tá vendo tudo. Deixa lá as suas mensagens de carinho, por favor. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Obrigada, Hannah.